Pode abrir. Aumento da PEA, dá para a gente avaliar então que as pessoas começaram o ano procurando mais emprego, a gente tirou na paradinha, voltou a procurar em janeiro? A PEA teve aquele, a gente estava inclusive em vários meses, a gente observava que essa PEA de Brasília está esquisita, essa PEA está congelada, o que está acontecendo? Né? E agora em janeiro ela resolveu dar uma esquentadinha, né? Então provavelmente, né, é esse o fator, né? Ou seja, aquele represamento ele deu uma liberada e aí aquilo que a gente também já assinalava, né? O nosso temor, a partir do momento que a PEA voltar a ter um comportamento mais próximo da normalidade, né? Se não houver uma manifestação forte do emprego, o que vai acontecer infelizmente vai ser a subida da taxa de desemprego. A gente espera que isso seja conjuntural, né? Que haja já nos próximos meses, mesmo com essa, né, recuperação da PEA, que haja uma movimentação na empregabilidade de forma que a taxa de desemprego não se eleve. Mas é mais próximo da normalidade? Olha, é difícil responder. Não sei se é da Giza, Daniel, Max, porque a PEA eu imagino que seja um movimento de recuperação do seu padrão normal, né? Ela volta a ter. Então, se a gente compara, por exemplo, pega a tabela, aquela tabela inicial lá, né? A tabela 1A, né? A gente observa que janeiro de 2012, janeiro de 2010, melhor dizendo, a PEA estava em 1.397. Depois, em janeiro de 2011, ela cai para 1.382. Né? É um movimento que não é normal. Agora ela volta a subir para 1.415. Cai mais ainda, né? Pois é, e continua caindo. Depois ela passa por um processo de recuperação. Esse quadro é normal. A PEA tende, né, a acompanhar o crescimento populacional que, né, o Distrito Federal está tendo. Então eu acho que a gente está voltando a um quadro de normalidade, né, de crescimento, né, da população economicamente ativa. O que aconteceu é que de um mês para o outro teve um aumento muito grande. Né? Esse aumento muito grande da PEA, normalmente ele tende a ter uma variação menor. Como o nível de posto de trabalho ele ficou estável, aí isso reflete na taxa de desemprego. Eu preferiria, né, Diego, esperar um pouquinho mais, o próximo mês, aí, fevereiro, março, para a gente entender melhor o movimento. Eu estava conversando ontem com o Daniel sobre comportamentos inativos. Porque assim, a gente está vendo que os inativos nos últimos 12 meses, em janeiro de 2011 estava 820 mil inativos e hoje nós estamos com 853 mil inativos. Né? Então houve um aumento da inatividade. Então as pessoas, aí o Daniel olhou para ver quem são esses inativos, né? Então a grande maioria são jovens, né? Que a posição no domicílio são filhos, não são chefes de família. Né? E com mais de 60 anos, foi isso, o Daniel chegou a olhar e comentou. Com mais de 60. Então, o que a gente pensa que são as pessoas que estão saindo, que talvez por um momento pressionou a PEA e voltou para a inatividade, né, porque ela está crescendo, e voltou para estudar, porque talvez a família, né, o pai, a mãe, o poder aquisitivo está aumentando, a própria transferência de renda, as pessoas estão... Quem não tem tanto recurso assim para segurar as contas, mas os próprios ganhos indiretos, a não ser do salário, que aumenta a renda familiar, está fazendo com que os jovens possam ficar mais tempo estudando, né? Se preparando, se qualificando para que se insiram no mercado de trabalho num emprego melhor, com maior salário, com maior valorização. Então leva a crer também isso. Mas é o que o Júlio está falando, uma coisa que a gente tem que avaliar o comportamento. O aumento dos postos de trabalho no comércio de 2000, pessoalmente me surpreendeu. É normal, em janeiro, temporário... É porque você não pode esquecer que é um trimestre móvel. Se nós analisarmos o passado, sempre, não era a Sheila, mas tinha um outro que antes da Sheila, sempre ele me perguntava, e os temporários? Mas assim, a gente vê que você está analisando o trimestre móvel. Quando você está falando de janeiro, você analisa novembro, dezembro e janeiro.
Então, houve um crescimento tímido, a gente esperou que houvesse maior, mas não houve ali no final do ano, né, Júlio? Ficou ali meio que parado, principalmente no comércio. A gente viu que era só o serviço que estava crescendo ali, o setor público, serviço e comércio nem tanto, mas agora a gente sentiu porque pegou os três, entendeu? E por fim, a taxa de desemprego vinha caindo e alcançando taxas recordes sucessivas, aí agora ela voltou. Eu queria ser uma avaliação mais uma avaliação de que se isso é normal, essa subida novamente, e sem querer fazer um trabalho de futurologia, mas já fazendo, se é uma tendência de aumentar. Vocês não existem. Não, mas então, Diego, mas é a questão. É a PEA que essa taxa de desemprego é explicada pelo aumento da PEA. Né? Então, da mesma forma como a gente tinha o receio de que o represamento da PEA pudesse estar escondendo, né, alguma situação, ou seja, as taxas, a queda brusca que estava acontecendo, né, ela também era em função de um represamento da PEA, de um crescimento muito lento. Da mesma forma, a gente explica agora, né, essa aumento da taxa de desemprego é por esse crescimento vigoroso da PEA no único mês. Vamos esperar um pouquinho mais, né? A gente espera um pouquinho mais. A tendência talvez seja de manutenção, talvez o próximo mês seja uma tendência de estabilidade. Seria preocupante se houvesse uma queda bruta de ofertas de emprego. Aí você já isso seria mais complicado. Aí pode ser de repente uma tendência do mercado, mas eu acho que a PEA explica parte do evento. Você estava falando da questão da queda do desemprego do 3, cada um dos setores. Você disse que pode ser por uma oferta maior de vagas no setor privado com menor qualificação. De menor qualificação. Isso também é contraditório, porque eles cobram justamente isso, pessoas qualificadas, está faltando trabalhador qualificado. Como é que pode ocorrer um aumento dessas vagas? Se eles cobram o contrário. Mas veja só, mas pode estar acontecendo um processo, né? Quando eu falo menor qualificação, não é desqualificado ou sem qualificação, é menor qualificação, ou seja, em segmentos que não demandam tanta qualificação. Eu posso estar tendo um aumento em alguns segmentos da área de serviços, onde o grau de qualificação envolve exatamente trabalhadores nessas regiões de menor poder aquisitivo, né? Ou seja, menor qualificação, não é sem qualificação. E nem essa queda não evitou essa diferença entre os mais pobres e os mais ricos? Essa queda do desemprego desse grupo 3? Pois é, então, aí o caso que está acontecendo da recuperação do salário entre os mais ricos está associado à questão do emprego público. O emprego público, ele teve uma queda nesse mês agora, mas que não anula o grande aumento que teve entre meados do ano e dezembro. Aumentou em, se não me engano, 29 mil. Teve uma queda de 4 mil. Ainda um crescimento vigoroso. 18 mil. Setor público aumentou 18 mil. 18 mil, né? Pois é, ainda é um crescimento vigoroso. Então, se você olhar a tabela 13B, dá uma olhadinha na tabela 13B. Aí já é uma terceira, é uma outra leitura, né? Uma leitura onde eu estou levando em conta o que aconteceu em 2011. Se eu pego o junho de 2011, que é quando, maio, junho, que é quando o salário ele deixa de cair e passa a subir, né? Botando junho, 6 meses, né? Junho já estava recuperando, mas os assalariados passam de 2.157 para 2.337. A média dos ocupados, ela varia de 1.999, não está na tabela, mas variou de 1.999 para 2.197. Ela aumentou 8,3%. Isso não está aí não, mas eu fiz a conta. Entre os assalariados do setor público, né, o fundo do poço foi 4.728 e foi para 5.256. Aumentou 11,2%. Ou seja, de junho para cá, quem está puxando o rendimento é o setor público. Isso vai explicar por que aqueles 10%, mas não tem a menor dúvida que daqueles 10% ali, 80%, 90% daquele total são assalariados do setor público, né? Então, quem está puxando o rendimento de junho, não de dezembro para cá, mas de junho, é o assalariado do setor público, né? Oi? Eu acho que esse processo tende a esgotar. Aí a dona Dilma, pelo menos, está sinalizando que no governo federal não vai ter reajuste, né? Pelo menos é o que ela sinalizou, é o que ela disse. De repente isso pode acontecer até um certo momento, isso é normal,
né? Segura, vê como é que... Não, está garantido o superávit primário, né? Do 3,1 até... Tá bom, então relaxa um pouquinho, né? E vamos dar o... gerenciamento, né? Sim, ela segura no início e... Aí junho e julho pode ser que der alguma coisa. Então, pelo menos nesse primeiro semestre, eu acho que vai dar uma segurada, né? Tanto a salário do setor público quanto aquele 10% vai dar uma estabilizada conforme como é que vai ser no segundo semestre. Tem que perguntar para a presidente. Em relação às secretarias, você chegou a citar alguns programas, algumas coisas que você não vai investir. Eu queria que falasse mais assim, de uma forma mais concreta, em termos de previsão, como é que, por exemplo, o programa Prospera, como é que vai se dar essa programação da secretaria para estimular? Tá. Como é seu nome? Evelyn. Algumas ações da secretaria já estão na rua, né? Tem mediação, ela já está funcionando. O Qualificopa também já está funcionando. Nós abrimos uma nova turma agora, né, Marcos? Isso. Quanto, Marcos? 1.100 poucos pessoas. E agora já é a segunda turma agora em De mais de 1.000, né? Quer dizer, ano passado teve mais de 2.000 vagas, a meta é chegar até 32.000 vagas. O novo projeto da Secretaria do Trabalho é o Prospera, que é o programa de microcrédito. Qual é o diferencial desse Prospera? Que nós vamos combater principalmente, ou melhor, nós vamos alcançar principalmente esse grupo 3. De certa forma, a gente está enfrentando o segmento, olhando aquele segmento de renda, os 25 mais pobres, 10% mais pobres, provavelmente nós vamos atacar esse segmento. Eu tenho quase certeza que nós vamos alcançar esse segmento. Porque a política do microcrédito que nós estamos estabelecendo dentro da Secretaria do Trabalho é uma política do microcrédito que quer chegar à população de baixa renda. A política do microcrédito, quando começa a atender grupos 1 e 2, ele está totalmente distorcido, ele não está cumprindo a função dele. O microcrédito tem esse diferencial de alcançar o setor público em razão da sua metodologia. Ele já até brinca que o microcrédito é o banco que vai até o cliente. Toda a metodologia que a gente desenvolve dentro do microcrédito, por meio do agente do crédito, por meio da ida até lá, por meio da avaliação da capacidade de pagamento dessa pessoa, ela permite que você chegue a um segmento vulnerável do Distrito Federal. E com isso nós vamos conseguir enfrentar, alcançar o grupo 3. Não tenha dúvida disso. Autônomos incluídos nisso aí e outras pessoas que muitas vezes a gente tem até entender, por exemplo, você tem beneficiários do Bolsa Família e pessoas empregadas que têm atividades paralelas. Ele nas horas vagas ou à noite, ele é um microempresário, é um empreendedor individual. Então nós podemos sim fortalecer esse grupo e mais, a gente pode até com o microcrédito permitir que essa pessoa deixe de procurar outros empregos. Aí ele vai pressionar tanto a PED, a pesquisa de emprego e desemprego, e com isso ele começa a perceber que a renda que ele está tirando desse empreendimento, ele tem condições de se manter e não vai mais pressionar a PED. E a previsão da Secretaria é lançar nos próximos dias. Nós já temos a estimativa orçamentária mais de 18 milhões de reais, então não é problema de recurso. Hein? Não, é a Secretaria do Trabalho. O BRB é apenas um agente financeiro. Como a Secretaria do Trabalho não é banco, o BRB entra como agente financeiro, mas assim, é um parceiro extremamente importante dentro da Secretaria do Trabalho. Porque a gente tem que pensar, que até eu estava conversando com o Daniel, a Secretaria tem um fundo próprio, que é o FUNGER. Não é um dinheiro que vem do FAT, do governo federal. É recurso próprio da Secretaria do Trabalho, que vem de um fundo próprio do governo do Distrito Federal. Tá? E é importante destacar que a nossa preocupação também, por isso que a gente chama também de muito ligado à integração de políticas públicas, ao mesmo tempo que esse cliente vai ser atendido por um agente de crédito, ele vai receber, até em parceria com o BRB, uma educação financeira. A gente tem uma preocupação enorme, por isso o diferencial do microcrédito. Nós não queremos endividar, alguns dados mostram que aumenta o endividamento de alguns setores. O microcrédito não acontece isso quando você adota a metodologia, porque a inadimplência é muito baixa. E por que a inadimplência é muito baixa? Por causa da metodologia do microcrédito produtivo orientado, que é a presença do agente de crédito, o acompanhamento, o monitoramento da carteira. Nós vamos entrar com educação financeira e vamos entrar com outras políticas. Não quero muitas vezes falar muito não, porque provavelmente em março a gente está lançando, o secretário e o governador
vão expor todos os detalhes do programa de microcrédito. Mas eu acho que ele é importante para ajudar, ou melhor, para integrar as outras ações desenvolvidas pelo governo do Distrito Federal ou pelas ações desenvolvidas pelo governo federal. Quer dizer, como é que a gente vai enfrentar esse desemprego? A gente enfrenta com diversas armas, o microcrédito é uma delas. Eu queria só chamar a atenção para algo. Eu até achei que vocês fossem levantar na tabela 6B, na tabela 6B, na página 19, é a questão do emprego doméstico. Né? Eu vi uma matéria, eu não me lembro se foi no Correio ou no Jornal de Brasília, que falava de uma ex-empregada doméstica que ela tinha virado empreendedora individual e tinha mais que duplicado ou triplicado o salário. Você lembra qual foi? Foi um dos dois jornais, agora não me lembro qual foi. Era uma matéria sobre a questão dessa situação nova lá do empreendedor individual, né? O que aconteceu aqui? Vocês vão ver, né? Janeiro de 2009 eram 100 mil emprego doméstico, caiu 93 mil em janeiro de 2010, 91 mil em janeiro de 2011, despencou para 83 mil, né, em janeiro de 2012. Né? Então, e já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Mas que fenômeno está acontecendo? Pode ser a questão de empregados domésticos aqui, como é domiciliar, ou seja, são empregados domésticos residentes no entorno, isso aqui não está residente no DF, né, não está computando empregos domésticos residentes no entorno. Então pode ter um processo, está acontecendo um processo de substituição de empregos domésticos de residentes de Brasília pelo entorno. A gente, né, Iraci, depois você comenta um pouco, a gente tentou ver na PIDAD que tinha e a gente ficou preocupado que na PIDAD não dá essa pista. Tem esse movimento, mas não é que está explicando esse processo, né? Aí eu fiquei pensando, será que essa possibilidade da pessoa que é empregada doméstica e ela vira microempreendedor individual e aí talvez não esteja entrando nessa categoria, né? Quer falar um pouco assim, sobre essa questão? Né, Júlio? Hein? Ela pode virar também assalariada. Não, mas aqui ela está como assalariada, né? Ela está ou como assalariado, com ou sem carteira. Aqui destacou o empregado doméstico. Está incluído sem carteira aqui. Eu pergunto, Iraci, o microempreendedor individual, se ela vira um pequeno, ela vai entrar como empregadora ou ela continua aqui? Não, ela não continua. Aí ela não continua. Ela sai daqui. Ela sai daqui e vai entrar como Autônomo. Autônomo. Ou autônomo ou empregador. Se ela tiver um empregador, pode ser até empregador. Ela pode ser empregador se ela tiver mais de 2 empregados. Não, então, nesse caso, o empregador individual não entra, porque ele só pode ter no máximo um. Então, ele pode ter um. Vai entrar como autônomo, então. Então, ele deve entrar como autônomo. Não, desculpa, falei errado. O autônomo que não pode ter nenhum empregado, mas o empreendedor tem que ter pelo menos um. O empregador tem que ter pelo menos um. Então pode ser o empregador. individual entra no empregador. A partir do momento que ele tem um empregado, ele entra como empregador e não um autônomo. Porque para ele, a condição de autônomo na PED, não pode ter empregado. Não tem empregado. Não tem empregado. Não, pois é, mas o empregado doméstico, se ele não tem carteira assinada, ele pode entrar assalariado sem carteira ou ele pode entrar como autônomo também? Assalariado sem carteira. Assalariado sem carteira. Ele é autônomo no momento em que ele deixa de prestar um serviço contínuo mensal e faz... faxineiro, por exemplo, então poderia entrar como autônomo. Isso. Sim, faxineiro sim. Se ele prestar o serviço no domicílio, ele é empregado doméstico, ele não está em autônomo. Agora, o que a gente observou, até na PED, nos 20 anos de PED, que a gente fez a comemoração lá, eu coloquei essa questão do empregado doméstico que está decrescendo com uma rapidez muito grande, o número de ocupações, e aí que eu acredito muito que seja uma questão de mudança de hábito da família, que começa agora a ser um modelo mais atual e que as próprias pessoas da família começam a fazer os deveres de casa, as tarefas. Os homens estão trabalhando também. Os homens estão trabalhando, você observa isso. Mas sempre ficava a dúvida de que também pode ser, porque como a gente não levantar aqui na PED o número de pessoas do entorno que trabalham aqui, podia ser. E aí na PIDAD não, na PIDAD a gente pergunta se você tem empregado doméstico, mensalista ou não, inclusive, ou diarista, mas que venha do entorno. E para nossa surpresa não foi muito forte não, a gente imaginava que tinha um percentual bem maior. Ou seja, o pessoal do entorno está vindo trabalhar aqui, mas não uma expressão tão forte. Ainda, tem aquele detalhe, ainda falta por aquelas regiões onde o
o número de empregado doméstico vai ser maior, né? Brasília, Lago Norte, Lago Sul, pode ser que ainda mude. Ainda mude um pouco, mas nessas Mas a queda é até violenta. agora, A queda ultrapassava 100 mil e caiu para pouco mais de 80. Né? Quando eu lá no Brasil, lá, você viu no Fantástico, falando da mulher que era recepcionista, ela ficou observando na parte de, tanto para servente de limpeza como no domicílio, eles estão, a tendência é também migrar para outro ramo. Para outro ramo. Que tem um salário mais valorizado, que trabalha menos horas, né? Isso que eu acho que é interessante ressaltar, porque como empregado doméstico não é uma profissão muito valorizada, e você no Distrito Federal você começa a ter outras opções, quer dizer, mesmo que você ganhe um pouco mais, mas você tem FGTS, tem seguro-desemprego, quer dizer, você tem vantagens que o empregado doméstico não tem. E como não é valorizada, migra, põe em conta a possibilidade. E como o empregado doméstico aqui no DF ele tem um acesso muito grande à instrução, ele pode estudar à noite tranquilamente, então está começando a melhorar a qualificação dele de escolar, e que você começa a perceber isso, que está realmente migrando para outras ocupações, excelente, eu acho, ocupações mais... A gente sente, mas eles sentem. Você vê de mercado trabalhando. Por exemplo, elas foram fazer, por exemplo, copa, cozinha, hotelaria, essas coisas mais e tal. A gente tem um grande número de empregados domésticos ou ex-empregados domésticos. Com a Copa do Mundo, esse pessoal pode ser absorvido. Mas o movimento é impressionante. Eu estou vendo aqui, representava quase 9% do total de ocupados e caiu para 6,5%. A queda... E a tendência é cair mais, né? Pelo menos que a gente está acompanhando. Isso é um bom sinal, Luiz. É um bom sinal, né? Com o aquecimento das empresas terceirizadas, que estão aumentando em grande número, prestando serviço, uma parte dessa mão de obra da empregada doméstica migra para a função de serviços lá na empresa terceirizada que está prestando serviço na mesma área de limpeza. E esse segmento é super aquecido no Distrito Federal. Então ela pula de setor cumprindo a mesma função. Sim, mas empresas que prestam serviço de limpeza, né? Pois é. Exatamente. E essa área também. Tanto empresas quanto ela individualmente também, que ela sairia dessa condição. Né? Como empresa individual. Pode ser também esse movimento. Mais alguma questão? Sheila, Diego? Marcos, você dá oi, beijo. Oi? Felizara da oi, observatório. Então, ok. Muito obrigado pela presença de todos.